assim: Bruno, Jesus te ama. E eu fiquei aquelas 2 horas ali, não é? 9 horas, eu peguei das 7 às 9, cheguei, coloquei minha arma assim no lugar que tinha que colocar, tirei o cinto, tirei o capacete, sentei num banco de madeira e ali eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Jesus, será que o Senhor é o mesmo? Mesmo? Será que o Senhor não mudou? Será que o Senhor pode curar? Será que o Senhor pode fazer os milagres? Senhor, eu gostaria de ter, mas puxa vida, mas tem que ser crente. Para isso tem que ser crente. Ficar pensando: meu Deus, minha mãe vai morrer, meu pai vai me matar e meus irmãos vão me enterrar, não é? Eu sou o mais novo de 7 irmãos, tem só uma irmã, de 5 homens e 3 mulheres, só tem uma irmã. Então você sabe que na família lá do Rio Grande do Sul, dos gaúchos lá, dos italianos, o mais novo, não é? É o último que fala, não é? O primeiro que trabalha e o primeiro que apanha, não é? Não tem direito nenhum. Então eu falei: nossa, mas aí, meus irmãos, eu falei com Jesus, sentado naquele banco, eu comecei a falar com ele. Eu falei: Jesus, o Senhor é o mesmo. Senhor, como eu gostaria de ter essa convicção, essa vida, essa comunhão contigo, que pense: rapaz, será que o Senhor é o mesmo? E aí eu fiquei pensando na zombaria. Alguém serviu o quartel aqui? Alguém já foi crente no quartel? Tem muito crente no quartel que é agente secreto, ninguém sabe, não é? Não é da Gestapo, do SNI, é do serviço secreto, não é? Mas não é fácil ser crente no quartel, dar um bom testemunho, não é? Nossa, é aquela zombaria. Mas aí eu falei para ele assim: Senhor, se o Senhor é o mesmo, pouco me importa que eles zombem de mim, pouco me importa que a Assembleia de Deus, que for o que for, pouco me importa se a família me expulsar. Senhor, se o Senhor é o mesmo, nem que eu tenha que morrer, mas eu quero, Senhor. Irmãos, Jesus entrou no meu coração naquele momento. Glória a Deus. E aí eu senti a presença dele. No momento eu senti a presença do Senhor, não é? A gente faz 42 anos, e até hoje eu me emociono, porque foi uma coisa maravilhosa. E aí eu fiquei, né, alegre com a presença de Deus. E aí eu fui lá e falei para o cabo, falei: prega para mim. Agora prega. E aí, né, ele puxou o Novo Testamentozinho dos Gideões, e eu tinha um também, fui lá buscar no armário. E aí ele começou a falar, e aquelas palavras, parece que tinha saído assim um véu. Eu era cego, e eu comecei a ver e beber e me alimentar e regozijar no Senhor. No momento eu tinha certeza que meus pecados tinham perdoado, eu tinha certeza da vida eterna. Gente, é maravilhoso. E eu me lembro que passamos aquela manhã inteira. Aí eu tinha que pegar a hora, a 1 hora, né, o primeiro quarto. Aí eu tive que ir lá almoçar antes. Eu não consegui comer, eu não conseguia, eu estava como se eu estivesse nas nuvens. E aí, eu lembro que eu não consegui comer, e eu voltei, e eu vinha assim, tinha uma avenida grande até o Corpo da Guarda, né? Quem serviu sabe como que é, lá na entrada. E eu parecia que eu não pisava, eu estava pisando em nuvens. E aí eu falei para Jesus, mas não é justo que eu fique com essa verdade só para mim. Jesus, eu quero sair, eu quero ir, eu quero falar, eu quero anunciar, eu quero falar do Senhor para aquelas pessoas que tiverem menos oportunidade de te conhecer. Aí o Senhor falou: tá bom, você vai ser missionário na África. Naquele dia eu aceitei Jesus às 9 e pouquinho da manhã, sei lá, meio-dia e pouco, eu tive o chamado missionário. Aí passamos a tarde inteira ouvindo a palavra, estudando, e eu sentia como uma esponja, que ela absorve água e bebe, e aquele gozo, aquela presença do Senhor, aquela alegria.
E aí à noite lá em Campo Grande teve uma chuva, uma tempestade, sabe aquela chuva de verão, era dezembro, calor, e aquilo virou um rio, assim, uma água vermelha, né, porque é terra vermelha, e eu lembro que aquela água estava indo, e depois nós secamos ali, aí teve a leitura do boletim, aí o soldado fica em bandoleira arma, né, você fica andando no início até a leitura do boletim, que é umas 8h30, 9h, não me lembro mais, você fica ali, né, e depois você põe a arma no ombro e sai andando ali, e nós andando ali, e eu falei para ele: Gerson, o que eu falo para Jesus? Porque eu era acostumado a dormir rezando o Pai Nosso, Ave Maria, tal, toda aquela questão. Ele falou: Bruno, você não precisa falar nada, Jesus já fez tudo por você. Agradece a Deus, pede que Ele tenha misericórdia de você e agradece ao Senhor. E aí eu nunca tinha orado antes, mas eu fechei o olho e eu comecei a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, perdoa meus pecados. E ele começou a cantar aquele hino. Na época estava, né, surgindo aquele hino: Deus enviou seu Filho amado. E eu fechei o olho, irmãos, de repente eu tive uma visão do Senhor. De repente não era mais ele que estava cantando, e eu vi o Senhor, e ele apareceu da cintura para cima, cor de fogo, era uma tocha, e ele falou comigo, não é? E ele falou como o som de muitas águas, como aquele som. Alguém já foi lá em Foz do Iguaçu, bem na garganta do diabo, aquele, né? E ele falou assim: Bruno, eu te amo, eu te aceito. Só que ele falou numa outra, era uma voz de trovão, mas numa outra, não falou em português, mas eu entendi o que ele falou. Mas irmãos, o poder e a grandeza de Deus era tão grande que eu dei um grito: para que eu vou morrer. Eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que eu ia derreter, não é? E eu dei um berro, um grito assim, e eu sentia assim, o meu tremia, era dezembro, calor, e lá em Campo Grande eu tremia, eu pensava que meus ossos iam descolar as carnes iam descolar dos ossos, e eu fiquei eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu nunca tinha nem ouvido falar do Espírito Santo. Depois eu entendi que foi o revestimento de poder. Por quê? Porque o Senhor falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu sei que na Assembleia de Deus, principalmente entre nós pentecostais, a maior evidência do batismo do Espírito Santo, falou em língua, está batizado, é uma evidência, mas a maior evidência do poder do Espírito Santo é o poder para testemunhar. E aí nós ficamos ali, e nós orando, e foi um Pentecoste ali, eu estava cheio do Senhor. E eu lembro que eu estava eu vou descer aqui, aí eu estava andando assim com a arma aqui, e estava passando, era na rua, e estava passando um rapaz, e eu com a arma. Está filmando? Desculpe, deixa eu voltar então. Aí eu fui eu fui correndo lá, e eu botei a mão no ombro dele com a arma aqui, eu falei: você tem que aceitar Jesus. Ele fez assim. Como é que não ia o pobre aceitar Jesus? O cara, não é? Irmãos, desde ali eu saí falando e pregando do Senhor Jesus. O testemunho é longo, mas a partir daquele momento eu sabia que eu ia ser missionário na África, falar de Jesus. E aí eu saí pregando, e aí foi dia 2, não é? Dia 14 eu fui batizado, desci as águas, não é? Em dia 18 eu voltei para casa dos meus pais na fazenda, e foi uma luta, mas essa é uma outra história. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu fui trabalhar numa cidade, e um dia eu estava lá na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul,
eu frequentava a Assembleia de Deus e trabalhava numa farmácia, porque eu tinha pregado para minha irmã. O meu cunhado tinha me levado lá do Mato Grosso do Sul, a minha mãe intercedeu, deu um jeitinho e me levou, né? Porque ela falava, esses crentes vão acabar levando ele embora, então que vá. É bem assim, né? Que não, esses crentes, é porque eu era o crente, não, chamou o padre, os meus irmãos me expulsaram, né? Foi assim, é uma coisa dele, mas o Senhor deu muita graça, muita graça. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu fui morar com meu cunhado, aí preguei o evangelho para minha irmã, ela converteu e ele me expulsou da casa dele, logicamente. E eu fui trabalhar numa farmácia, e aí uma noite, num culto, eu vi um rapaz falando de um seminário que ele tinha ido ali pertinho, numa outra cidade, e ele falou assim, o nome da escola é Centro de Treinamento Missionário Betânia. Eu falei, o quê? Centro de Treinamento Missionário? É isso que eu quero, é isso que eu preciso. E aí eu fui lá visitar, mas um bom assembleano, cheguei lá, irmãos do céu, aquele povo parecia que não era crente, as irmãs de calça comprida, de brinco, meu Deus, por que o Senhor está me trazendo para cá? Mas eu aprendi desde cedo que quando a gente tem que tomar uma decisão, irmãos, a gente tem que ter uma palavra do Senhor, e o Senhor me deu uma palavra. E aí eu fiquei triste, eu fiquei desesperado, eu olhava para o lado assim, lá da cidade, eu ficava pensando e chorando, né, do culto da mocidade, do culto de oração, esse pessoal é frio, é gelado, não tem o Espírito Santo, não sei o quê. E aí eu falei, Senhor, eu quero ir embora. E aí eu fiz uma prova com Deus, sabe quando a gente prova? Senhor, se até sexta, era uma segunda-feira, eu tinha um lugar de oração, era no meio dos bambus assim, e o Senhor, eu falei, Senhor, se até sexta-feira, o Senhor não tira